Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma única frase. Uma frase de um texto super antigo, mas que, como vamos ver, constrói um argumento impressionante sobre causa, efeito, caráter e, quem sabe, até destino. O nosso foco é esse aqui, Salmos capítulo 11, versículo 7. À primeira vista parece uma bela declaração de fé, não é? Mas, na verdade, é uma construção lógica muito precisa. Cada palavra tem um papel fundamental. Então vamos desmontar essa frase para entender essa engenharia de ideias. Então, fica a pergunta: como é que uma única frase consegue amarrar a natureza de Deus, o caráter humano e uma promessa tão grandiosa assim? É exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. O que é fascinante esse verso é que ele não é só um monte de ideias bonitas jogadas juntas. Não, ele se apresenta como um argumento lógico, sabe? Uma declaração completa de causa e efeito. E é essa estrutura que a gente vai analisar passo a passo. A chave para entender essa lógica toda está logo na primeira palavra, por quê? Ela transforma a frase inteira numa explicação. Ela já estabelece de cara que o que vem a seguir não é um acaso, mas uma consequência direta. Tudo acontece porque o Senhor é justo. Então vamos começar por esse fundamento que a palavra porquê introduz. A gente vai olhar para a parte que descreve a natureza divina. A primeira afirmação é: o Senhor é justo. Agora, o que é muito interessante aqui é que a palavra justo não descreve apenas o que Deus faz, mas quem Ele é. É sobre a sua natureza essencial, o seu estado de ser. É uma qualidade que vem de dentro, um padrão de perfeição moral. E é a partir dessa natureza que o verso continua. Ele ama a justiça. Se ser justo é o estado de ser, então amar a justiça é a ação que flui naturalmente desse estado. É como se fosse a expressão externa e ativa daquela retidão que está lá dentro. E este slide aqui ilustra essa diferença de uma forma brilhante. É sutil, mas é crucial. De um lado, ser justo é a qualidade fundamental, é o estado de ser. Do outro, amar a justiça é a ação, é a consequência natural daquele ser. Um é o alicerce, o outro é o que se constrói em cima. Ok, então a gente já estabeleceu a base divina, um ser justo que por natureza ama a justiça. Mas e daí? Como que isso se conecta com a gente, com a experiência humana? Bem, o próprio verso nos dá a ponte para essa conexão. Isso nos leva direto para a próxima parte da frase, a resposta humana. A conexão acontece através daqueles que são descritos como os retos. Então, o ponto central é: quem são os retos? A definição aqui é muito importante. Não se está falando de pessoas perfeitas, sem nenhuma falha. A palavra aponta para aquelas pessoas cuja orientação de vida, cujas intenções e caráter estão alinhados com essa mesma justiça que Deus ama. É uma questão de direção, não de perfeição. E é esse alinhamento que nos leva direto para a grande conclusão do verso, para a consequência final, para a promessa que amarra toda essa lógica. A promessa é que os retos lhe contemplarão a face. Isso é muito mais do que um simples ato de ver com os olhos. É uma metáfora poderosa para uma intimidade profunda, para uma comunhão total. É o resultado final, a recompensa desse alinhamento com a justiça. E aqui a gente tem a sequência completa, o argumento inteiro de forma bem clara. Começa com um princípio fundamental sobre Deus. Isso leva a uma ação divina. Essa ação encontra uma conexão no caráter humano dos retos, e essa conexão resulta em uma consequência final de proximidade. É uma progressão impecável, de causa e efeito. Agora que a gente viu todas as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo para uma reflexão final. Qual é a grande mensagem aqui, no fim das contas? No final das contas, esse verso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se essa lógica toda se sustenta, ela sugere uma conexão direta entre o nosso alinhamento interior com a justiça e a nossa realidade final. Poderia ser, então, que a orientação do nosso caráter, a nossa bússola moral, de fato determina o nosso destino mais profundo?